Olha, vamos ser francos, previsões populacionais não passam de palpites com ar de ciência, e a história já provou inúmeras vezes que erram feio. Recentemente surgiram discussões sobre isso, e o que vemos são projeções que tentam adivinhar taxas de natalidade, impactos econômicos e cenários diversos pelo mundo. Dá para inventar estimativas para tudo, mas ninguém tem a resposta exata. Ninguém mesmo. O que sabemos é que a capacidade do planeta de sustentar vida é muito maior do que imaginávamos no passado, mas isso não significa que seja ilimitada. Pode até ser elástica, mas não é infinita. E aqui está o ponto crucial. Errar para menos, subestimando a população, traz riscos bem menores do que ultrapassar os limites do que a Terra aguenta. Imagine que você está prestes a embarcar numa viagem de 100 anos numa nave espacial. No compartimento de carga há suprimentos, mas você não sabe exatamente quanto. Quantas pessoas você colocaria na cabine? Se achasse que a nave aguenta 300 passageiros, provavelmente não arriscaria encher até o limite. Colocaria 150, 200 no máximo, porque o desconhecido exige cautela. Afinal, se algo der errado, não dá para voltar atrás. A Terra é essa nave. Não sabemos qual é sua capacidade real, mas já descobrimos que ela é bem maior do que nossos antepassados imaginavam. Isso não quer dizer que podemos abusar. As projeções que vemos hoje nos jornais daqui a 30 ou 50 anos vão parecer piada. E o pior é que quando o erro acontece não dá para consertar depois. É muito mais fácil evitar o crescimento descontrolado do que tentar reverter uma crise populacional. O debate sobre isso é fascinante, mas cada lado entende pouco do outro. Os alarmistas da superpopulação sempre subestimaram a capacidade da civilização moderna de expandir seus limites. Quanto mais erram, menos parecem aprender. Já os otimistas pecam pelo excesso de confiança, como se a tecnologia resolvesse tudo sozinha. É um tema complexo, carregado de paixões e aprendizados lentos. A verdade é que quanto mais gente no planeta, menores são as chances de que, em média, o comportamento humano melhore. Não temos como testar isso, mas meu instinto diz que é assim. Agora, falando em riscos reais, o 11 de setembro mudou muita coisa. Não só para mim, mas para o país inteiro. Vivemos guerras mundiais e sempre nos sentimos protegidos dentro das nossas fronteiras. Mas aquele dia escancarou uma realidade que muitos já sabiam, mas preferiam ignorar. A humanidade não evoluiu muito em termos de convivência, mas avançou brutalmente na capacidade de destruir. Antes, se alguém te odiasse, o máximo que podia fazer era atirar uma pedra. Hoje, um fanático religioso, um psicopata ou um megalomaníaco tem à disposição armas capazes de causar estragos impensáveis há poucas décadas. O 11 de setembro não mudou minha visão sobre o mundo, mas tornou essa ameaça mais concreta. Milhões de pessoas nos odeiam, e a maioria não pode fazer nada. Mas alguns sempre tentam, e agora tem meios muito mais letais. No mundo dos negócios, o impacto maior foi no setor de seguros. Antes do ataque, até sabíamos que um ato terrorista poderia causar prejuízos bilionários, mas não precificávamos esse risco direito. Era como se dessemos de graça uma cobertura que não entendíamos completamente. Depois do 11 de setembro, todo mundo acordou. Ou você exclui esse tipo de risco dos contratos, ou cobra por ele. Não tem meio termo. A lição é clara: a natureza humana é previsível em sua imprevisibilidade. E no fim das contas, é melhor estar preparado do que se arrepender depois. Claro, tínhamos uma montanha de apólices em vigor que nos deixavam vulneráveis. A maioria delas com vigência de 1 ano e datas de início diferentes, já expirou em grande parte, mas não completamente. O que fizemos em seguida foi ainda mais crucial. Passamos a vender seguros contra terrorismo com cláusulas de exclusão bem definidas. Não cobrimos riscos NCB, nuclear, químico e biológico, nem incêndios decorrentes de ataques nucleares. E por um motivo simples: esses riscos não se acumulam da mesma forma. Podemos assumir uma exposição considerável a atos terroristas convencionais, porque por mais devastadores que sejam, eles não têm o potencial de escalar a ponto de quebrar o mercado. O 11 de setembro foi um exemplo extremo, um ataque sem armas de destruição em massa que causou danos bilionários, mas ainda assim dentro de limites que a indústria consegue absorver. Se tivéssemos 100 bilhões de dólares em exposição a um único evento nuclear em Nova York, porém, estaríamos falando de um cenário que nem o setor inteiro conseguiria suportar. E se não conseguimos, não faz sentido assumir esse risco. Claro que ainda aceitamos alguns contratos com exposição limitada à NCB. Afinal, se o prêmio for justo, é um negócio como qualquer outro. Podemos perder 1 ou 2 bilhões de dólares, mas não 50 ou 100. O problema não é o risco em si, mas a escala.
E escala é tudo no nosso ramo. Agora, você pode se perguntar: como um ataque biológico poderia ser tão devastador para uma seguradora? A resposta está nos detalhes. Pouca gente percebe, mas o 11 de setembro foi, de longe, o maior sinistro de seguro de acidentes de trabalho da história. Por quê? Porque quase 3.000 pessoas morreram enquanto estavam no trabalho, e por isso estavam cobertas. Se o mesmo ataque tivesse acontecido em um estádio durante um jogo, não haveria cobertura. Foi uma questão de circunstância. Mas essa circunstância resultou em um prejuízo sem precedentes. Imagine, então, um cenário em que um grupo terrorista desenvolva um agente biológico capaz de contaminar sistemas de ventilação de grandes edifícios comerciais. Se esse ataque fosse coordenado para acontecer simultaneamente em dezenas de prédios, em áreas com alta concentração de trabalhadores, os sinistros de acidentes de trabalho seriam astronômicos. Tão altos que fariam o 11 de setembro parecer um incidente menor. Por isso, hoje monitoramos com lupa qualquer possibilidade de acumulação de riscos. Sempre fomos cuidadosos com a concentração de propriedades em áreas de risco. Ninguém quer ter 1.000 casas em uma mesma faixa de litoral sujeita a furacões. Mas agora precisamos pensar em ameaças que não são naturais, mas planejadas. E isso mudou completamente a forma como avaliamos os riscos. As consequências sociais de um ataque desse tipo seriam catastróficas, muito além do que qualquer seguradora poderia cobrir. Mas nosso trabalho é garantir que, mesmo diante do pior, ainda consigamos honrar nossos compromissos. Porque se um dia formos irresponsáveis a ponto de acumular riscos que ameacem nosso patrimônio, não só não pagaremos os sinistros daquele evento, como também deixaremos de pagar indenizações a vítimas de acidentes ocorridos anos antes, pessoas com lesões permanentes, que dependem desses recursos para viver. E não vamos administrar nosso negócio dessa forma. O 11 de setembro nos ensinou que a negligência tem um preço. Não lamentamos apenas as vidas perdidas, mas também a nossa própria falta de preparo. O que não podemos lamentar é o fato de que hoje enxergamos a realidade com mais clareza. As medidas de segurança mais rígidas, os protocolos de imigração mais rigorosos, tudo isso deveria ter sido implementado muito antes. Mas tarde é melhor do que nunca. O segredo do sucesso em investimentos não é ter um QI altíssimo. É ser realista e disciplinado. Você não precisa ser um gênio para ganhar dinheiro no mercado se souber avaliar riscos e manter a cabeça no lugar. O mesmo vale para o mercado de seguros. Não é uma ciência obscura, reservada a poucos iluminados. Não depende de fórmulas complexas ou cálculos avançados. O que importa é ter um entendimento intuitivo de probabilidades, uma noção clara do que você sabe, e principalmente do que não sabe. Sempre nos destacamos por uma coisa: a capacidade de reconhecer nossos limites. E isso vale tanto para investimentos quanto para seguros. Você precisa ser honesto sobre o que consegue avaliar, o que consegue precificar e, acima de tudo, o que não está disposto a cobrir. E claro, ter a disciplina de dizer não quando o prêmio não compensa o risco. O 11 de setembro não mudou apenas as regras do jogo, ele redefiniu o que significa ser pago de forma justa. E no fim das contas, essa é a única forma de fazer negócios.